Só que a minha crença, isso é que é importante as pessoas saberem. Aquela crença, gente, ela é positiva, ela é real pra mim. E não necessariamente pro outro. Nunca vai ser uma verdade absoluta, são só suas crenças. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões. Ju Gontijo. E no episódio de hoje falaremos de um assunto que você já deve ter escutado a gente falar aqui nesse podcast algumas vezes. Sempre pincelando, né, Juliana? Sempre dando aquela pincelada, aquele sopro. Aquele susto. Aquele sustinho. Porque estávamos, na verdade, preparando o terreno. Você acha que a gente faz... Vocês acham que a gente faz alguma coisa aqui sem pensar, né? Faz um monte. Algumas a gente até vai dizer que sim, mas outras não. Mas é um assunto que seria legal vocês já conhecerem a gente, né? Pelo menos, assim, com certeza. Um pouco... Entender um pouco da nossa vibe, né? Dessa questão do autoconhecimento, que esse assunto é necessário. Porque não tem como, esse assunto ele vai vir. Independente, né? Quando a gente falou lá no episódio da trilha do autoconhecimento, independente do caminho que você entrou, independente de qual foi a sua portinha, né? Isso vai chegar a hora, porque a gente precisa... chega uma hora que é mais ou menos assim... Não dá pra avançar se você não começar a entender... Mergulhar nas suas nas nossas crenças. E aí, Juliana Gontijo, então vamos começar. O episódio de hoje é sobre crenças. Vamos desmistificar esse negócio, vamos aprofundar um pouco. Vamos levar de uma forma mais leve, porque quando a gente fala de crenças, muitas pessoas já se assustam e não querem, né? E se assustam por quê, Juliana Gontijo? Pelas crenças. Essa já é uma crença, né, não? E também a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar o episódio. E a gente conversa pouco, né, gente? Pouco, vocês devem imaginar. É pouco. Você pensa assim, no podcast é do jeito que é, vocês pensam quando não tá tomando uma cerveja. Nossa, um gin. Se bem que a gente toma gin, toma cerveja fazendo podcast. Mas no boteco, pensa, no que não tem. No MSQ. Porque aí é o movimento dos seres quânticos, né? Então a gente viaja e vai, e só vai. Entendedores. Mas enfim, muitas pessoas, quando a gente fala nessa palavra crenças, ligam ou remetem automaticamente a religião. E não tem nada a ver. Não, gente, na verdade, a crença religiosa também tem a ver, mas é porque não é isso, é nesse sentido que eu falo. Na verdade, crenças, gente, nada mais é do que você acredita. Na religião, você tem uma crença também. Só que a palavra crença, normalmente as pessoas remetem automaticamente em religião. Ou seja, pode ser que seja inconsciente também, né? Sim. Mas é porque isso é milenar, né? Isso é milenar. Você falar eu creio, isso vem muito das instituições, né? Exatamente. Da forma como isso foi colocado nas instituições. Então, se eu creio, eu tenho uma crença, né? Isso. E é muito importante que a gente diga que as nossas crenças moram no nosso inconsciente ou subconsciente. Dependendo da linha. Dependendo da linha, é a mesma coisa. Subconsciente, inconsciente, é a mesma coisa, tá, gente? Dependendo da linha, vai ser usada uma terminologia ou outra. Mas é lá que elas estão. Elas moram lá. E aí, é uma imagem que ela é clichê pelo tanto que ela vem sendo usada, mas eu não sei se você vai concordar comigo, pra mim é uma das imagens que mais representa quando a gente... que fica mais fácil de ilustrar quando a gente fala esse negócio de crenças, que é a imagem do iceberg. É até da mente consciente e da inconsciente, né? Só a pontinha que tá ali pra cima da superfície é o nosso consciente. É o que a gente... Eu diria que é uma média de 5%, né? 5%. Olha, gente. 5%. A gente age conscientemente 5%. Os outros, tomada de decisões. 95%, e aí é aquela parte do iceberg que tá ali embaixo da água, né? Que seria, assim, as nossas crenças total. As raízes delas, né? E aí elas vão indo, vão entranhando pro nosso inconsciente, assim, fundo, e vai indo.
E quanto mais profunda, mais enraizada, mais difícil. Não difícil, mais desafiadora. De mexer, de reprogramar e muitas vezes até de descobrir que ela existe. Né? Exatamente, de aceitar, né? De conseguir, de fato, encarar que aquilo ali é uma crença. Gente, e a gente pensa que crença, muitas das vezes, ela só atrapalha. A gente fala crença limitante. Mas existem muitas crenças também, que são as crenças possibilitadoras. Possibilitadoras, depende também da linha. Né? O tipo 7, por exemplo, tem crenças maravilhosas. Mara. Que o mundo é lindo. Que o mundo é lindo e alegre. E é, né? E ele de fato né? Obviamente que não só, né? Existem... Ele é também. Né? Ele é também. E aí, cara, quando a gente fala esse negócio de 5% consciente e 95% inconsciente, aqui tem muito campo pra gente poder fazer reflexões. Porque olha só, Ju, se a gente parar pra pensar, se a gente fosse dividir, a gente sabe que hoje em dia não é mais dessa forma que é colocado, dividir o cérebro em hemisfério direito e hemisfério esquerdo, né? A gente não falamos mais dessa forma. Hoje a neurociência já trata de áreas, né? São áreas que são ativadas, né? Mas se pudéssemos dividir o nosso cérebro em duas partes, fica mais fácil da gente fazer explicar rapidamente aqui, né? Que o nosso tempo. Fica mais fácil de ilustrar, né? Então, assim, pegou o cérebro e dividiu em duas partes, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. É como se o hemisfério esquerdo fosse a nossa parte racional. A racional é o quê? É a parte cognitiva. O que é a parte cognitiva, cara? É aquilo que você pensa. Raciocina, decide. Você toma uma decisão de forma racional, né? Um exemplo bobo. Eu vou escolher uma camiseta. No meu caso tem duas opções, vai ser branca ou vai ser preta. Só. Com raríssimas exceções a gente muda, mas não, enfim. Tem que escolher uma camiseta, branca ou preta. E aí, de forma racional, eu inicio o meu processo de tomada de decisão. Ok, de forma racional. Só que eu acho que ele está sendo 100% racional. Só que reticências. Esse processo de tomada de decisão, 5% dele efetivamente está sendo racional. E 95% desse processo está sendo guiado, conduzido pela parte do iceberg que está lá embaixo do mar. Que é o emocional, que é a mente subconsciente, que seria o outro hemisfério. Se tiver uma briga do emocional com o racional, quem ganha é o emocional. O emocional ganha, porque não pensa, 95% lutando contra 5%, quem ganha? É muito simples de entender. A matemática é muito simples aí. Muito. E aí, cara, por que muitas vezes você quer mudar? Quero mudar comportamento, quero interromper padrão. Eu já enxerguei uma repetição de padrão, principalmente repetição de padrão de pai e mãe, né? Isso acontece muito. Por quê? Porque são as pessoas que a gente teve mais acesso lá na primeira infância. A gente vê, ouve, né? Vê, a gente ouve, escuta sente. coisas, a gente vê os pais e as mães agindo de alguma forma. E aí a gente acaba fazendo o quê? Repetição de padrão, repetindo. Construção de crenças. E aí, por que às vezes a gente não consegue mudar? Porque, cara, de forma racional, falar assim, decidi mudar, quero mudar, vou mudar. Agora. Não é assim, cara, não é assim. Não é. Se você não for lá nas profundezas, entender o que tá ali, entender quais são os programinhas positiva, maravilhosa. Por trás. Porque sempre existe uma intenção positiva sempre, e gente. Preciso respeitar a intenção positiva por trás de cada crença. Com certeza. E se isso não for reprogramado, não tem mudança. Não tem mudança. Isso até até a PNL fala, né? Que todo comportamento tem uma intenção positiva. Por mais absurdo que às vezes possa parecer, você fala assim, não pode. Esse negócio aqui só tá me prejudicando. Não, mas por trás. Você tá fazendo... Né? A PNL traz isso como um dos pressupostos. Um dos pressupostos da PNL. Se você tá fazendo é porque lá no fundo, você acredita que de alguma forma isso vai ser bom pra você. Tem um porquê, né? Às vezes ali, você viu seus pais agindo daquela forma e conseguiram aquilo ali, ou algo que eles estavam querendo ali no momento. Ou, né, você vivenciou algo. Por exemplo, vamos trazer uma muito básica, tá, gente?
todo cachorro é bravo. Todo cachorro é bravo, Renatinha? Não, pra você? A Phoebe é ótima. A Phoebe, cachorra da Renatinha, não é brava. Mas enfim. Não é pessoal, tá, Juliana Gondim? Tá não, tudo sério, eu sei. Pessoal, já tá até boazinha. Mas quando eu era criança, um cachorro me mordeu. A partir daquele momento eu acreditei que cachorro é bravo. Porque eu vivi aquilo. Isso é uma crença. Só que a minha crença, isso é que é importante as pessoas saberem. Aquela crença, gente, ela é positiva, ela é real pra mim. E não necessariamente pro outro. Nunca vai ser uma verdade absoluta, são só suas crenças. Aí a gente pode até entrar, mas nós não vamos aprofundar, porque não é o nosso propósito falar de religião, nem nada aqui, tá? Crenças religiosas. Para os cristãos, Jesus é o Filho de Deus. Mas na hora que você muda de religião, você vai lá pro budismo... Muda tudo. Muda tudo. E aí, o que é verdade? Você tá entendendo? O que é certo? Para mim, para um cristão, é Jesus. Pro budista, é Buda. Como é que é? Pro islamismo? Maomé. Entendeu? Para os judeus, ainda não veio. Vocês estão entendendo, gente? Isso é crença. Só que aí a gente começa a brigar por conta disso. E são geralmente as crenças que eu não sei, são crenças muito fortes, muito enraizadas, que começam a guiar para um caminho de radicalismo. E essas são crenças adquiridas, não são crenças vivenciadas, né? São crenças adquiridas desde quando? Desde muito tempo. Tá no DNA, gente. Aí você tocou no assunto que eu queria tocar. Porque aqui, né, vamos só deixar claro, né, Ju? Porque sempre. Eu sei que, né, você trabalha numa vibe menos holística, né, do que eu, então é importante as pessoas entenderem isso. Gente, né, que vai ser a visão da Renata. Nós somos uma, mas nós somos duas, tá, gente? Porque o que rola? Eu já acho que eu já mencionei aqui em algum episódio, enfim, que eu também sou terapeuta Theta Healer, né? Eu sou formada numa técnica de cura energética chamada Theta Healing, que é algo lindo, enfim, para quem já tá um pouco mais aprofundado dentro de mecânica quântica, dentro de entendimento do que é energia, pensamento e tal, porque a gente atua no campo da energia, né? O terapeuta junto com o paciente ou com o cliente, nós atuamos dentro do campo quântico. Então, não é no campo físico que a técnica ela é feita. Né? Ela é feita no campo energético. No Isso campo aí, gente, sutil, né? Sendo ou não holístico, não tem nem acreditar ou não. Mas quando a gente vai falar das crenças, daí vai ficar um pouco mais holístico. Tá tudo certo. Porque o que rola? Dentro do Theta Healing, nós acreditamos que existem 4 níveis de crenças. Existem aquelas crenças que são as crenças primárias, e até aí, ok. O que são as crenças primárias? As crenças primárias são aquelas que nós adquirimos lá na nossa primeira infância. E primeira infância, olha que louco isso. Cara, isso é muito louco. Se você já passou por processos de autoconhecimento, seja em cursos, treinamentos, imersões, que te faz retornar e acessar memórias desse período da vida, você vai conseguir entender muito bem isso que eu tô falando. Se não tem problema. Enfim, fica aí a pulguinha atrás da orelha, já vai começando a refletir e fazer as suas absorções disso também. Isso. Mas a crença primária, ela é o seguinte: desde quando nós éramos um embrião que já tinha um sistema nervoso, mas ainda éramos um embrião dentro do útero da nossa mãe. Às vezes nossa mãe nem sabia que a gente estava ali, nem sabia que a gente estava ali. Nem sabia que a gente já estava ali, que já tinha o sistema nervoso funcionando, o sistema circulatório começando a entrar em formação, e você já estava ali processando os sentimentos da sua mãe. Porque o embrião, ele sente tudo o que a mãe sente. Então, a partir daí, você já começa a formar as suas percepções sensoriais do mundo, de acordo com o que a sua mãe sente. Olha a importância disso. Dentro de processos de autoconhecimento... a responsabilidade, mamães, futuras mamães, né? Mamães não, porque já tiveram um neném. Mas as que estão grávidas, né?
Ou pensando, né? Ou pensando. Em engravidar, enfim. Porque, e dentro de processos de autoconhecimento também é muito importante você entender quem são, né? E os seus pais, a sua mãe. Claro. Como é que foi o seu período gestacional? Conversa com a sua mãe, tenta entender como é que foi. Foi uma gravidez tranquila? Foi uma gravidez mais tensa? Ela teve períodos de muita tristeza? Porque isso pode ficar enraizado ali, aquele sentimento de tristeza profunda. Isso pode ser processado, né? Tanto que falam que a depressão, ela vem geneticamente, né? Às vezes tem muita mãe que tem depressão durante a gravidez e o filho depois é um filho mais deprimido, mais triste, mais acuado. Porque aquelas sensações, o sentimento, ele já começa a ser processado. Sim. E as crenças primárias, elas começam a serem formadas aí, e elas vão sendo formadas de uma maneira muito intensa e muito forte até os 7 anos de idade. Que é a primeira infância. Que é a primeira infância. Podendo se estender até os 12. Aí eu posso só colocar um adendo. Juliana Gontijo. Só para contribuir, tá, gente? Nessa idade, né? Nessa fase de vida, as crianças, elas não têm mente consciente, gente. Tudo que entra não tem filtro. Porque o cérebro tá operando em onda teta ainda. Isso, aí você vai entrar, né? É isso que você vai entrar também, né? Então, pensem bem, vocês que têm filhos aqui, ó. Só tô colocando um spoiler do que Renatinha vai trazer. Filhos, né, que ainda não tem 7 anos, ou que estão nessa idade, ou quem vai ter filho. Não muito tem filho. cuidado. Porque você fala, menino seu feio. Registrou. Registrou, computou, internalizou E pra ele é um menino que é feio. Menino, não vou te dar esse chocolate. Você tá achando que é fácil ganhar dinheiro? Né? Não, a gente luta. Registrou. E aí vão criando as crenças. Só um spoiler, porque ela vai explicar mais detalhadamente. É porque o que rola? E aí, vamos sair um pouco das crenças, desse negócio de crença primária. Vamos falar agora de neurociência. Neurociência, cara, se a gente pega eletrodo, conecta no cérebro da gente... ele registra uma atividade cerebral, né? O nosso cérebro, ele apresenta ondas. Enquanto nós estamos vivos, nós temos atividade cerebral, nosso cérebro registra ondas. Tô aqui conversando, nós estamos aqui conversando, tá raciocinando, você que tá aí vendo ou assistindo a gente, tá prestando atenção, o seu cérebro, cara, tá fazendo um turbilhão de conexões aí, agora, nesse exato momento. E se a gente conectasse eletrodo na sua cabeça agora, ele iria registrar uma atividade cerebral beta, que é uma atividade de onda beta, né, que é uma onda mais intensa, é a onda da mente racional. Quando a gente fecha os olhos, senta um pouquinho, fecha os olhos, respira, alinha a coluna, os chakras, o nosso cérebro automaticamente começa a registrar uma onda de atividade menos intensa, que é a onda alfa. Quando a gente dorme e entra em sono profundo, nosso cérebro vai para delta. E aí é uma onda de atividade bem baixinha, mas presta atenção, nosso cérebro está funcionando. Ele não desliga, não é uma chavinha que é porque eu dormi, ele desligou. Ele só mudou a frequência. Depois o sono mais profundo ainda entra em gama, enfim, e começa a se preparar novamente para retornar para beta. Só que entre alfa, que é uma onda, inclusive, que muitas terapias acessam, muitas terapias holísticas, tipo reiki, os reikianos geralmente acessam essa onda alfa. Entre a alfa e a onda de quando a gente está dormindo, do inconsciente, que é a onda delta, tem uma onda chamada teta, que nós estamos conscientes, é um estado de consciência, não é inconsciente. Eu já passei pelo processo. Você já fez alguma sessão de Teta Healing, né? Já. Inclusive, a gente tem que fazer uma. Nós vamos, mas sabe o que eu tô esquecendo? Tô te cobrando aqui, ó, em público. Nós vamos fazer. E aí, o Teta, né, a gente fica consciente o tempo inteiro, só que a nossa atividade cerebral, ela cai muito. E como que a gente chega nisso, né? Dentro do Teta Healing, é uma meditação guiada, enfim, que a gente acessa o 7º plano de criação, né? Não é uma prática ou uma técnica religiosa, não tem cunho religioso nenhum. Isso aí, gente, já é pra quebrar uma crença de quem acha que Teta Healing, Enneagrama, reiki, meditação, até própria PNL, hipnose, tem algum cunho religioso ou de seita, ou espiritual. Zero, tá?
Fica a dica. É importante, bem colocado, Ju, assim. Né? E aí, o Theta Healing, a gente, enfim, acessa um plano superior de energia, de uma energia que é a energia que dentro da técnica, a gente fala que é a energia criadora de tudo que há, né? Então a gente acessa esse campo, essa energia, e ao acessarmos esse campo, automaticamente o nosso cérebro vai para a onda Theta. Isso comprovado em mais de 40 mil atendimentos já feitos ao redor do mundo inteiro pela Vianna Stibal, que é uma norte-americana, que é a canalizadora da técnica Theta Healing. Enfim, ela é viva, a técnica foi canalizada na década de 90. E é muito interessante. É lindo. É uma cura, é um processo de cura interior. Interna. É um processo de cura E olha interior. que lindo, você pode usar das suas próprias crenças para poder acessar. Olha pra você ver. Você pode acessar, usar do que você já tem de recursos, inclusive das suas crenças, se são crenças que te fortalecem. Não, as minhas crenças religiosas, elas são fortalecedoras, elas me colocam pra cima. Cara, que ótimo, acessa elas então e usa a seu favor. E usa a seu favor, até o dia que elas servirem. Isso porque aí. Pode chegar uma hora que elas não sirvam mais e tá tudo bem. Que elas sejam apenas um meio pra você chegar em algum lugar. Em algum ou outro não, lugar. ou ela seja o seu fim, tá tudo certo. Tá tudo certo, não tem certo e errado. Sem julgamento. Sem julgamento. Mas o fato é que, quando o nosso cérebro tá em onda Theta, o filtro ele é muito menor. Por quê? Porque não é o território do ego. Aí a gente vai trazendo outras coisas aqui pra conversa. O ego, gente. O ego. Oh, meu Deus do céu. O ego, ele existe dentro do domínio, vamos dizer assim, dentro do território da onda beta, que é a onda do racional. É a onda do cognitivo. Então, o ego, ele acha que ele sabe alguma coisa, sendo que ele tá 5%. 5, gente. 5% é a praia dele. 5, meu Deus. E você fica aí deixando ele tomar conta dessa vida, não decide entrar nesses processos de autoconhecimento. Gente. Vem pra cá, vem Não entra nos processos de autoconhecimento, não vai ficar com a pessoa que você gosta, não vai fazer o que você quer. Por causa do ego? Por causa dele. Não. Porque 5% danadinho. E enfim, como o ego, ele não sobrevive, porque o que rola? Como ele não tem conhecimento do que rola nas outras dimensões, nas outras frequências, ele não acessa. Então, como ele não acessa, e uma das funções dele é te proteger sua vida, sim. Ele não te deixa ir, né? Ele não te deixa ir. Mas quando você vai para essas outras frequências, você tá deixando ele de lado, você tá deixando ele para trás. Então você começa a deixar também o julgamento, você começa a deixar as cascas e tal. Porque o que te impede muitas vezes de aprender coisas novas? É o ego, são as cascas, os filtros que são muito grandes, muito altos, muito intensos. É isso aí. E é maravilhoso, porque o Theta Healing é uma ferramenta de fato muito interessante para se acessar as crenças. Muito. Assim a gente fala como a muito de PNL. Gente, a hipnose, eu sou formada, né, em hipnose clínica avançada. A hipnose muda demais. O Enneagrama, meu Deus, é maravilhoso. Só que, gente, isso é muito importante. As crenças estão no nosso inconsciente. Exato. E aí, por que o Theta Healing é uma ferramenta tão poderosa? Porque eu levo o meu cérebro pro estado de onda Theta e eu tô lá na portinha de entrada pra mente subconsciente. Isso aí. Que aí eu consigo acessar o que eu verdadeiramente preciso acessar pra poder entender, pra poder reprogramar, pra dar outros comandos de substituição, de padrão, de sentimento, enfim, atuando sempre no campo. Por que eu trouxe isso pra gente poder falar de primeira infância? A criança... Então, a gente vai pegar aqueles mesmos eletrodos e vai conectar lá na cabeça da criança. A criança, até os 7 anos de idade, ela opera, o cérebro opera em onda Theta. Aí, ó, tá vendo? Não tem consciente. O ego não tá formado. Não tem. Não, aí que tá formando, né? Ele tá de acordo com tudo isso que tá entrando aí, ó. E aí, baseado em tudo isso que entrou quando não tinha filtro, ele chega. Exatamente, é onde se constrói. É onde se constrói. Então, crenças primárias são crenças dessa vida que começaram a se formar desde quando nós éramos um embriãozinho lá dentro da barriga da nossa mãe.
fazendo todo o registro sensorial, sentimentos, sensações que a nossa mãe teve durante a gestação. Chegamos no mundo, ganhamos o nosso corpo, ganhamos a nossa veste da carne e começamos a experienciar a vida aqui na terceira dimensão, já utilizando dessas crenças que já estão vindo. Isso. Só que além dessas crenças que se formam na primeira infância, nós também temos uma crença no nosso, que a gente chama de crença no nível do DNA. O que é isso? E aí você até trouxe isso. Aí é a do Eneagrama, né? São as nossas crenças. No nosso DNA a gente carrega crenças dos nossos ancestrais. Isso. Cara. Crenças dos nossos ancestrais. E aí vem também, gente, agora puxando o Eneagrama, o quê? O que a gente fala da nossa energia, do nosso tipo. Cada tipo já vem com uma crença. E isso é muito interessante. O autoconhecimento, se você entende qual é a sua personalidade, seu tipo de personalidade, quais são os seus instintos, você vai pegar aquela crença que está direcionando a sua vida. E você começa a entender num outro patamar, né? Aí é outro patamar. E ainda tem as crenças do DNA, que é a crença que a gente herda, que vem dos nossos ancestrais. Dos nossos ancestrais. Então, e olha que louco isso. Meu Deus, é crença demais. Não, e é lindo estudar isso. Eu fico louca, eu sou suspeita, né? E aí, dentro do Theta Healing, a gente fala que é muito comum as crenças de DNA, né? Que são as crenças genéticas, na verdade o nome é esse, são as crenças genéticas que a gente carrega no nosso DNA. A gente carrega crença de até 7 gerações antes. Olha que interessante quando a gente coloca então aí a ferramenta Qual? A que você fez com a Ana. A constelação familiar. Constelação familiar é lindo, porque, nossa, isso aí a gente acessa e a gente vê assim, é lindo, quem não fez constelação ainda tem que... Porque aí a gente constela o quê? Os nossos ancestrais. Coloca ordem na casa, você no bota sistema ordem todo. No sistema, velho. E você vai limpando de alguma forma essas crenças. Tá vendo, gente? A gente tá trazendo diversas ferramentas enquanto a Renatinha tá explicando o que são as crenças de acordo com o Theta Healing. Exato. E aí, olha infinitas possibilidades. E olha que louco quando a gente pensa no seguinte. Vamos pensar aí que cada geração viveu em média, daqui pra frente a gente pode começar a colocar 90, 100, mas vamos pensar pra trás aí, 60, 70 anos? Até menos, né? 50? De 45 a 70, 75. Beleza, então vamos pegar como média uns 55 por aí. 60. Beleza, Isso. 7 gerações. Pega aí 55 anos vezes 7 gerações. Ai, meu Deus. Vai dar uns 400, quase 500 anos atrás. Não, mas olha que louco isso. Então, se a gente pensar nisso racionalmente mesmo, nós carregamos crenças do período que o Brasil foi descoberto. Pensa. As gerações que viveram nessa época, nós carregamos no nosso DNA, geneticamente, padrões de crenças. Isso. E os padrões de crença, depois a gente vai chegar, tá? O que eles vão gerando? Crença, pensamento, sentimento, comportamento, resultado. Então, esse é o segundo nível de crenças do Theta Healing. Então, crenças primárias, crenças genéticas, né? Que são os que nós carregamos no nosso DNA. Tem um outro nível de crenças que é chamado de nível de crenças histórico. Que o quê? Um determinado lugar ou uma determinada região carrega uma crença cultural. Exemplo que eu sempre dou. Aqui no Brasil nós temos uma crença histórica. É uma crença que faz parte da nossa história. Todo político é corrupto. Isso é uma crença histórica. Ela é justificável? Ok, não vamos entrar nesse mérito, não é o objetivo aqui do podcast. Mas existe essa crença, na nossa cultura existe essa crença. Por exemplo, se eu chegar lá na Dinamarca e falar assim, todo político é corrupto, eles vão falar... acreditar, não. Que é isso? De onde veio isso? Claro que não. Da mesma forma que no Japão eles podem ter uma crença que é seguro sair na rua a qualquer hora do dia. Isso. E aí eles chegam aqui no Brasil e falam, é seguro sair na rua a qualquer hora do dia. Ai, tadinho. Oi? Saiu, Oi? Volta sem roupa. Né? Porque é uma crença que historicamente aquela região carrega. E quando você nasce em meio àquela região, daí aquilo que a gente falou no último podcast sobre viagens, de você ampliar mapa de mundo, ter acesso a outras culturas, você vai entendendo isso, cara. As culturas diferentes carregam crenças diferentes. Com certeza. E é isso mesmo. E tem mais um nível.
tem mais um nível. São 4 níveis de crenças. Eita! Então, o próximo nível aí é o nível de crença de alma. Que são as crenças que nós trazemos de outras vidas. Então, a nossa alma, né, que é imortal. É o que habita dentro do nosso corpo. É uma essência, é uma energia que dá vida ao nosso corpo. E enfim, ela passeia por diferentes dimensões, em diferentes momentos. Hoje eu tô aqui encarnada na Terra, né? O dia que eu tiver cumprido o que eu vim fazer aqui, eu vou transcender, o meu corpo físico fica, vai entrar em processo de decomposição, vai voltar para a Mãe Terra, e a minha essência, ela vai para um outro lugar. Ela vai para uma outra dimensão. E ela carrega com ela o conhecimento adquirido. Tudo, conhecimento adquirido, crenças, verdades, lembranças, tudo, as experiências, tudo. É o que a gente fala, daqui é o que a gente leva, porque vai a caixa preta, isso. né? Vai a caixa preta. Vai a caixa preta da vida lá, registradinha na alma. Vai a caixa preta, não tem jeito. Então, as crenças de alma são as crenças que nós carregamos de outras existências. Então, dentro do Theta Healing, que é uma terapia de cura energética, nós falamos desses 4 níveis de crenças. As crenças primárias, que são dessa vida, as crenças genéticas que nós carregamos no nosso DNA, as crenças históricas e as crenças de alma. Pensa o tanto de crença, criatura, que você carrega. Daí você para e fala, eu já quebrei, já ressignifiquei tanta crença, mas pensa no tanto que ainda falta. Porque nós somos um emaranhado de crenças. Somos. E, gente, é muito importante. As crenças, elas te limitam ou elas te possibilitam, né? Te fortalecem. Quantas coisas você já deixou de realizar ou de fazer na sua vida por conta de uma crença? Por um exemplo, financeira. Dinheiro é sujo. É difícil de ganhar dinheiro. Dinheiro é difícil de ganhar. Nossa, tem que ralar demais. É muito difícil, é complicadíssimo ganhar dinheiro. As pessoas ricas são ruins. São sujas, são corruptas. O dinheiro te afasta das coisas positivas, honestas, boas. O dinheiro te afasta do caminho reto. Você só consegue ganhar dinheiro de forma desonesta. Ninguém que ganha muito dinheiro foi honesto. São crenças que não te deixam ganhar dinheiro. Exatamente. Por quê? Lembra que a gente falou que por trás de toda crença tem uma intenção positiva? Pensa comigo. Se você carrega a crença de que toda pessoa que ganha muito dinheiro está fazendo alguma coisa errada, inconsciente... Gente, entendam isso. Juliana Gontijo, me ajuda a falar com esse pessoal, Juliana Gontijo. Gente, é inconsciente. É inconsciente, cara. Não é de forma consciente. Você vai dar um jeito de bloquear a chegada do dinheiro na sua vida porque você não quer ser uma pessoa desonesta. A sua mente vai trabalhar incessantemente para que você não chegue ganhe dinheiro nesse patamar de pessoas pra que você não sofrer. Ela tá te protegendo, tá? Exatamente. É proteção, porque vamos lá. Agora ficou interessante. Quase não gostava, né, Juliana? Vamos lá. Agora a pessoa tem essa crença financeira. Aí, de repente, ela começa a se dar bem na vida e a ganhar dinheiro. Ela ganha dinheiro e quebra. Aí ela vai, trabalha, ganha dinheiro de novo. Ela ganha dinheiro e quebra. O que é isso, Renatinha? Conta. Crenças? Enquanto essa pessoa não entende a intenção positiva, ela está perdendo dinheiro por algum motivo. É a intenção positiva. A gente só precisa entender a crença. Quando a gente entende aquela crença, a intenção positiva ela tem que continuar, de alguma forma. A gente ressignifica a crença. A crença. Você cria outros caminhos, né? Dentro do Theta Healing, a gente chama... existe a possibilidade de nós fazermos novos downloads, né? Isso. O que seria download? Download mesmo, tá? A palavra é download mesmo. É tipo você trazer do campo maior, do campo elevado, você traz e você instala um outro conceito na sua mente, para que aquilo ali de alguma forma seja reprogramado. Enfim, isso são questões que são tratadas, abordadas, feitas dentro de uma sessão de Theta Healing. Existe essa possibilidade
também, né? Porque... Eu já recebi vários downloads. E é massa, porque coisas acontecem no campo. Com certeza, gente. Vai muito além do físico. Muito né? além do físico. Se vocês entenderem que é muito além do físico, a gente já fica satisfeito, mas a gente ainda vai falar muito sobre isso. Mas aí, isso que você falou é muito massa, porque sempre resguardando a intenção positiva. Porque aí você começa a criar um cenário novo de forma sustentável, porque você não está ferindo ou desrespeitando a sua intenção positiva. Aí vamos pegar mais uma crença. Todo homem é safado. Homem não presta. Não presta. Todo homem é safado. Gente, eu já tive uma dessa em sessão, cliente. Se você tá com um homem bom, você vai aprontar alguma e vai fazer ele te trair. Pra você comprovar. Você vai ter comportamentos que vão levar aquele homem que é um homem bom. Vamos repetir essa parte, Juliana Gontijo. Você vai ter comportamentos que vão levar a outra pessoa a agir de uma forma que possa reforçar a sua crença. Olha que lindo, gente. É muito sério. Crença, pra mim, é um dos temas, assim... eu sou apaixonada. Mas a gente ainda vai fazer mais podcasts, assim. Esse, de verdade, mesmo. Esse vai ser só o podcast inicial. Um dia a gente vai estar assim, esse é o episódio 37 só falando sobre crenças. Volta lá no primeiro que a gente falou. Porque tem muito assunto, tem muita coisa pra gente falar. Tem muita coisa. E existe biologia de crença. Tem muita coisa. Existem autores muito bons, né? Que trazem muitas coisas interessantes sobre crença. Muito estudo científico. Muito científico, é estudo mesmo. Mas é um tema, gente, que a gente precisa aprofundar. Né? A gente tem que aprofundar, a gente tem que pegar. Talvez, quem sabe, agora que a gente tá aqui, detecta uma crença sua. Quer ver? Vamos dar alguns exemplos pra galera começar a perceber? Vamos. Tem uma outra crença que ela também aparece muito, né? Muito. A crença de que eu preciso estar doente para ser amado. Olha que louco isso. Olha que louco. Da onde que isso vem? Quando a pessoa, ou às vezes a criança, ficava doente, os pais faziam o quê quando uma criança fica doente? Cuida, dá carinho, dá atenção, todos os cuidados se voltam. Se às vezes o papai ou a mamãe trabalham demais e aí você ficava doente, o papai e a mamãe deixavam de trabalhar para poder estar com você. O que começa a ser construído? E não, gente, não tô falando que papai e mamãe não tem que tomar conta de filho doente, não é isso. A questão é, se são pais muito ausentes, tá? Então, no dia a dia, na rotina, no cotidiano, são pessoas ausentes, não estão ali. Então, a criança, ela já começa a se sentir sozinha, abandonada, eu não tenho a atenção dos meus pais, eu não recebo o amor dos meus pais. E pode muitas vezes ser por um comportamento inconsciente dos pais. E ser amado, gente, é uma das necessidades básicas do ser humano. Tá entre as 6. Então, necessidade básica. Essa crença que a Renatinha tá trazendo aqui ela é muito forte. Muito forte. Muito forte. E aí a criança, de repente, ela começa a perceber que, olha, toda vez que eu fico doente, o papai e a mamãe olham pra mim. Toda vez que eu fico doente, o papai e a mamãe me dão atenção. Eles têm mais tempo pra mim. Eu sou amada quando eu fico doente. Daí a pessoa vira um adulto hipocondríaco e a causa pode estar lá atrás. A causa pode estar lá atrás. Essa pessoa vai saber disso, né? Quando ela iniciar um processo de autoconhecimento, começar a estudar a própria vida, analisar a própria vida, se perceber, se conhecer, entender a própria história. E aceitar, né? Encarar aquilo ali. E se isso aconteceu, tá tudo bem. Tudo bem, gente. Tá tudo acontece certo, como tem que ser. Como tem que ser. Fez parte do aprendizado que você precisava. E se você tá ganhando consciência disso, que bom, chegou a hora de ganhar consciência disso. O importante é levar pro consciente. Certo? Porque aí a gente começa a tratar. Isso. Né? Então essa é uma crença que aparece muito. E aí, uma outra crença. Essa, vocês vão falar assim, não, Renata, isso aí é absurdo. Não é absurdo.
tá? Eu te falo que na última formação em coaching que eu fiz, que foi Master Coaching, tinha uma policial militar na nossa sala e, enfim, ela já trabalhou em delegacia de mulher. E o tanto que isso é sério. Mulheres que precisam buscar um relacionamento abusivo. Elas precisam se colocar num relacionamento abusivo. Muitas vezes envolvendo violência física. Porque quando elas sofrem a violência física, a família, ou os amigos, ou as pessoas ao redor dão atenção. Inconscientemente tem uma crença ali construída de que se isso acabar, se eu não tiver mais esse... Como que eu vou ter atenção? Como que eu vou ter a atenção das pessoas? Então, inconscientemente, a mulher se coloca. Nossa, Renata, você tá falando isso é um absurdo. Não é absurdo, é crença sua. Gente, se você acredita que isso é um absurdo, tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas não é, isso é uma verdade. Não, então, e é interessante esses exemplos que você trouxe para mostrar como é real e como que o negócio é profundo. O buraco é lá embaixo. O buraco é muito mais embaixo. Que os 95% do nosso subconsciente são, de fato, absurdos, gente. Os nossos padrões estão lá. E aí você fala assim, nossa, mas não, as nossas programações mentais, elas estão lá. É o programinha que tá lá rodando o tempo inteiro. E olha como que é fácil de entender o que é o inconsciente. Nós estamos aqui gravando esse podcast. O meu coração tá batendo. O meu sistema respiratório tá funcionando. Meu sistema endócrino, meu sistema límbico, tá tudo aqui. Tá tudo sistema digestivo, tá tudo funcionando. Eu não tô precisando dar comando. Por quê? Porque essa programação de como que isso tudo vai rodar tá lá no meu subconsciente. Assim como as crenças. A hipnose, ela divide em consciente, subconsciente e inconsciente. Eles usam muito subconsciente para tratar disso. Eles falam que o inconsciente é exatamente isso que você acabou de trazer. Sistemas vitais. E aí chama de subconsciente a mente, subconsciente, onde estão as nossas crenças, nossas programações, que é onde a gente mexe, né? E o consciente. Só tô trazendo um conhecimento extra. E olha, mais coisas, né? PNL usa muito o inconsciente. Filhos que são muito rebeldes, né? Adolescentes, é muito comum da gente ver, podem ter muitas crenças ali. Muitas crenças, eu preciso chamar atenção. De alguma forma. Eu só sou interessante quando eu faço coisa errada. Crenças. É crença, isso tudo é crença. E isso precisamos olhar para isso. Não só olhar para isso, precisamos falar sobre isso. Olhar, falar sobre e ressignificar. E aí vem o caminho lindo da PNL. Maravilhoso. São suspeitos, né? Eu, pra falar de PNL, sou suspeita. Porque é uma ferramenta maravilhosa pra gente trabalhar a ressignificação, né? Então eu olho para uma crença, eu entendo e, cara, quando a gente busca, às vezes a gente chega no ponto onde aquela crença foi construída, onde ela nasceu. A gente, cara, dependendo da ferramenta, da vivência, do que você acessa, você chega lá onde ela nasceu. E aí você consegue ir naquele momento e fazer a ressignificação do que aconteceu ali. E, cara, é lindo, porque dali pra frente a vida da pessoa muda completamente. Você já vivenciou isso em processo de coaching? Eu já vivenciei isso comigo mesma, né? Eu também, de questões muito profundas e também já vivenciei isso com coaches, já vivenciei isso em sessões de Theta Healing. E é lindo! É lindo. Muda, né? Você realmente consegue... Aquilo que você sentia que não ia pra frente na sua vida, você não entendia o porquê, você culpava tudo, menos você. Eram suas crenças. Eram as crenças lá te governando. Maravilhoso. A mudança da minha vida foi o Master Practitioner de PNL, que eu vivenciei 9 dias de imersão em crenças. Então aquilo ali foi a virada da minha vida. E agora veio o Enneagrama pra... Só pra completar, só pra dar outro cruzado de direito, dar uma equilibrada. Mas mesmo no Enneagrama, né, a gente pega a crença básica do nosso tipo. Exatamente. A crença raiz, A gente tem que trabalhar ela.
E aí, dentro do Theta Healing também tem... Por isso que eu tô falando, esse podcast, a gente já tá caminhando pro final e ainda nem começou o assunto. Mas tá tudo bem, tá tudo certo, ainda virão outros podcasts pra gente falar de crenças. Se você tiver, de alguma forma, detectado alguma crença sua, ou sentido aquela vontadezinha de começar a investigar a sua vida, a gente já fez o nosso papel, né? Exato. Cumprimos, né? Valeu, foi válido. O nosso tempo aqui dedicado a levar alguma coisa, valeu, foi cumprido, né? É isso aí. Porque dentro do Theta Healing a gente ainda existem técnicas para você aprofundar nas crenças, que é para você escavar, né? Que é um termo em inglês que chama aprofundando no digging, que é para você ir indo embaixo, por quê? Muitas vezes, até por mecanismos de defesa, nós criamos empilhamentos de crenças. A gente no Master tem ponte sobre crenças. Então, cara, olha só. Você identifica que você tem uma crença que se ela for embora, você vai morrer. Que é assim, né? Isso aqui eu tenho que preservar. Então, para ela ficar lá bem preservadinha, bem escondidinha, você vai colocando outras. Assim, a gente chama de crença mãe, né? Essa aí, ó, de baixo. E aí ela vai ramificando. E aí ela vai trazendo outras, vai construindo outras. E ela pode construir uma outra tão forte quanto. O negócio é outro. E aí você vai tratando essa daqui. Você vai tratando essa daqui. Só que o problema tá mais embaixo um pouco. Né? E enfim, assim a gente termina mais um podcast, que é assim, né? E assim, gente, a gente termina mais um episódio do Papo Cabeça. Falando sobre crenças, mas de verdade, esse é só o primeiro. Isso é muito assunto. Nós particularmente gostamos muito, mas além de gostar muito, a gente sabe da importância desse assunto. Então, cara, quem tá escutando a gente tá na vibe do autoconhecimento, né? Se não tá, pelo menos tá namorando com a ideia, e aí pra gente já valeu também. Já valeu também. Só de você saber o que é crenças e que elas existem e que elas estão comandando a sua vida, a gente já tá feliz. É isso aí. Então, assim, nos veremos em outros episódios, em outros podcasts falando sobre crença, mas por enquanto, se você tá assistindo esse vídeo no YouTube, deixa os seus comentários aqui embaixo, o que você achou do episódio, o que você achou do assunto, se você curte esse tema. E se você tá só escutando, né, em outras plataformas, dá um jeitinho de ir lá no YouTube, aí você deixa seu comentário pra gente poder se conectar com o que vocês estão achando com tudo isso que tá rolando aqui. E, além disso, também se conecta com a gente pelas redes sociais. Ju, seu Instagram. @ju.gontijo_ ou @mindbusinessbrasil. E o meu, Renata Simões, Yellow Black, Yellow de amarelo, Black de preto, tudo junto. A gente se vê pelas redes sociais, pelo YouTube e nos próximos episódios desse podcast. É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo. Um grande abraço. Valeu. Tchau. Tchau.